Sou Célio Pires, natural de Constantim, Miranda do Douro, Portugal, aldeia raiana, com Aliste e, portanto, zona de Zamora, e dedico-me à construção de instrumentos musicais relacionados com a terra de Miranda. Por volta dos meus 16 anos, era uma altura em que os instrumentos tradicionais tinham fraca qualidade, não havia quais construtores com rigor na construção, e então eu, por falta exatamente de os instrumentos na altura não me satisfazeram, daí arranquei para a construção. Na verdade, não se pode falar de uma primeira gaita inteira. E um processo paulatino que vem pouco a pouco, devagarico, porque no princípio os tornos eram muito rudimentares, muito simples. Eu também não tinha grande experiência de torneiro e, portanto, a coisa foi evoluindo de uma forma paulatina. Aos 18 anos, sim, aí já consegui a construir gaitas. Portanto, fui mais ou menos nessa altura que já fiz gaitas bem feitas. O meu processo é um processo muito individual. Eu nunca tive um mestre que me ensinasse a usar um torno, nem que me ensinasse a fazer um buraco na madeira, nem nada disso. Eu fui todo a minha conta, todo pouco a pouco, de aprendendo eu solo, com aquilo que vê, com aquilo que consegui ir fazendo, experiências, e fui assim que eu utilizo madeiras regionais aqui da zona e utilizo madeiras de fora daqui. Portanto, o granadilho, que nós chamamos pau preto moçambicano, e é uma das madeiras que mais uso. Depois, as madeiras daqui da zona, utilizo o bucho, utilizo a urze, que por exemplo esta, utilizo o carrasco também, o languelgue, são mais ou menos estas. Bom, para ser artesano de gaitas não basta saber trabalhar madeira. A primeira coisa que tens que fazer são as ferramentas, porque elas não existem no mercado. Então o escariador é fundamental para fazer o cone de la ponteira. E este é o mais difícil, por isso se torna tão complicado construir uma gaita bem feita. Foi preciso dedicar muito tempo, primeiro ao estudo e depois à execução deste ferro. Este ferro foi feito primeiro de uma forma rudimentar e depois mais tarde já com os tornos de uma forma mais assertiva e mais perfeita. Este é o passo fundamental, primeiro. A partir daí, trata-se de teres arte, engenho e seres capaz de construir aquilo que tu queres construir. A gaita é um instrumento basicamente de madeira e é a matéria-prima principal. A primeira coisa será então serrar a madeira numa serra, daí já vai para o torno para ser cilindrada, depois de ser cilindrada e é furada, depois de furada anilhada, leva estas anilhas, depois torneada por fora e depois polida. Normalmente o folho de gaita ou é material sintético, aquilo que se denomina normalmente por Gore-Tex, pode ter outras marcas, mas essa é a mais famosa, ou então ancoiro de cabrito. Pronto, depois leva a palheta e o palhão e afinas-se. Quando eu empecei, existiam muitas gaitas mirandesas, mas não havia uma gaita padronizada. Isso levou-me a fundar um grupo aqui em Constantim e adotemos a gaita de Sanabria como gaita a tocar. Anduvimos vários anos, por 8 ou 10 anos, a tocar a gaita de Sanabria. E depois, mais tarde, quando já nos reunimos, os mirandeses e não só mirandeses, para fazer a modernização da gaita mirandesa, aí sim dediquei-me à construção da gaita mirandesa e dali para cá, praticamente, a gaita que toco e a gaita de Miranda. As lembranças que tenho de atrás são de pessoas com mais de 60 anos a tocar a gaita, e não havia gaiteiros com menos idade de 60 anos, eu era um garoto pequeno. E, portanto, na minha idade, o que era usual era tocar guitarra elétrica ou bateria, não era usual tocar a gaita. Eu, na escola, por exemplo, era fortemente gozado, no sentido de fazer caçoada de mim por tocar a gaita, porque se tocasse guitarra elétrica ou bateria, se calhar era um ídolo, e assim não. Os instrumentos que eu fago de ciência as gaitas são as freitas de pastoril, as freitas de tamborileiro, mais por necessidade do que por gosto, que eu é um instrumento que não gosto muito de fazer, a freita, mas como também sou músico, tenho necessidade de ter freitas em várias tonalidades, e isso levou-me a investigar e também a conseguir construir estes instrumentos.
Depois, outro instrumento que eu também construo são as sanfonas, que era um instrumento que há desde garoto pequeno traía na ideia de um dia ser capaz de fazer uma sanfona, mas é um instrumento que me dá muito, muito prazer e muito gosto, uma vez que chegado ao fim temos um instrumento que não é só um instrumento de música, e um objeto que miras para ele e dá gosto belo. Outro instrumento que eu desenvolvi foi a charamela aqui nas terras de Miranda. Havia escritos no Alcabido, da parte de Laché, quando tínhamos o bispo aqui a Miranda, que falavam num instrumento que era a charamela, mas não quedou nenhum instrumento físico. Ao não quedar nenhum, tubo que la criar do zero. E, portanto, através de iconografias e de ler muito, já consegui chegar à charamela. Uma gaita mirandesa vive de muita saúde, atualmente. Nunca na vida houve tantas gaitas mirandesas a tocarem. Portanto, só eu já fiz cerca de 600 gaitas, portanto, nunca nadie fiz tantas gaitas mirandesas como eu. E, portanto, é sinal que a gaita está a proliferar fortemente, não só em Portugal, mas noutras zonas também da Europa. Por exemplo, aqui em Zamora também já fiz bastantes gaitas, não só sanabresas, mas também mirandesas algumas. E portanto, é curioso, quem adquire essas gaitas é gente jovem, não são gente velha, são gente jovem. Isto quer dizer que há um futuro. Acho que eu tenho uma ideia de seguir até que poda. Tenho 45 anos, ainda queria fabricar umas quantas daqui para allá, não é? Mas não sei, isto na vida não é de sabe o futuro e portanto. Atualmente ainda não, porque também não tenho o bagagem para isso, mas possivelmente um dia que esteja jubilado ou reformado, isto poderá eventualmente acontecer, porque gostava que o futuro destes instrumentos portanto, que dá-se entregue a um mirandês, ou a dois mirandês, ou a três, pronto. Mas que fosse aqui na terra de Miranda que se desenvolvissem estes instrumentos relacionados com a nossa terra.